10 caminhos para a gente dar mais sentido à nossa vida. Para tudo tem solução, para tudo tem jeito, não tem? E muito disso se dá para essa solução, para esse jeito, é, diante do modo como nós pensamos e refletimos e percebemos e nos construímos, né? E aí, tendo como base essa reflexão toda, eu trouxe alguns pontos para a gente começar a perceber mesmo quais são as possibilidades de encontrarmos sentidos na nossa vida. Para você que não viu o vídeo anterior, a gente fala um pouquinho sobre o modo como nós enxergamos o nosso mundo e onde nós podemos chegar da forma como nós construímos, né? E aí eu quis trazer para vocês essa reflexão da perspectiva do sentido nesses 10 caminhos, né? Eu fiz até algumas anotações, mas um primeiro ponto, já vamos sem perder tempo, correr atrás de entender quais são essas 10 possibilidades, né? Antes disso, eu até diria para você o seguinte: se afasta de si, sai de si, dá uma volta e se enxerga. Perceba em você as possibilidades para que você entenda de onde você veio e para onde você quer ir, as suas reações. Isso porque nós somos atores sociais, a sociologia nos justifica dessa forma, nos explica dessa forma, e aí o modo como a gente contempla a nossa atuação nessa sociedade faz com que muita coisa se justifique. Então é uma dica bônus, uma dica plus já de cara. Busca se enxergar, busca se perceber, em que ponto eu estou e em onde eu quero chegar, onde eu desejo chegar e como assim o farei. Se analisa, né? Descubra o que realmente importa para você. Parte de viver apenas expectativas alheias, pare, né? E identifique os seus valores e alinhe suas escolhas a eles. O que é que te importa, de fato? Porque às vezes a gente vive numa futilidade emocional e numa perspectiva que ela é utópica. Ela não é real, ela não existe. Então, quando a gente para... E é difícil, eu sei, dependendo da lógica social em que nós estivermos, isso vai deixar a gente muito... né? É preciso entender o que realmente importa para você, o que faz isso ter sentido e dar sentido. Quando é uma coisa que a gente faz por uma obrigação, por exemplo, nossa, isso deixa a gente para baixo. É quase como um castigo. Tu entende? Esse é um primeiro caminho. Descobrir o que realmente importa para você, né? Um segundo nós precisamos cultivar relacionamentos verdadeiros. Não vamos viver da futilidade do que é se relacionar, né? Diversos estudos mostram que as conexões humanas profundas, são dos maiores responsáveis pela felicidade e pela longevidade. Conexões humanas profundas. E para elas serem profundas, elas precisam ser legítimas, elas precisam ser reais. Afastar quem é fútil para você. E até eu entendo que no mundo capitalista como o qual nós convivemos e vivemos e estamos, isso é difícil, porque às vezes a gente tem que estar com quem não presta, com quem não quer. Eu entendo tudo isso. Eu entendo a fase de tudo isso. Mas procura afastar as pessoas que são desnecessárias em relação a vínculos mais fortes da sua vida. Veja quem você está colocando na sua casa e no seu coração, para saber se isso vale a pena. Tem até, não sei se isso é papo de coach, acho que não, de mantermos as 5 pessoas mais positivas e prósperas e relevantes perto de nós. Porque essas 5 pessoas vão nos alavancar. Faz sentido, dá sentido a isso, né? E o que é mais bacana já é um terceiro ponto aqui. Nós darmos um propósito maior
do que nós mesmos, do que você mesmo. Isso porque muitas vezes a gente se volta muito para um ato egóico de dar sentido à vida. O sentido maior é quando a gente transborda. Eu falei sobre isso no último vídeo, né? Ajudar pessoas, ensinar, criar, tudo isso servir ou contribuir para uma causa maior, uma causa ampla, nos faz caminhar em prol de um sentido mais efetivo. Nós não nascemos isolados, nós não vamos resolver tudo de maneira solitária, entendendo que solitude é diferente de solidão. Às vezes a gente precisa viver momentos de solitude e está tudo bem, só que é importante também reconhecermos a necessidade de assim o fazê-lo. E quando a gente divide o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa expertise, a gente chega a se sente melhor, percebe isso, compreende isso. É isso. Deixa eu ver só quanto é que tá a bateria aqui. Tá. Ainda dá. Do computador. Mais um. Desenvolva a gratidão. Eu falei também sobre isso. Que coisa, né? Algumas conexões mentais. Eu falei sobre André Vermont no vídeo. Eu até posso anotar, ver o que foi que eu anotei aqui. Porque eu sempre esqueço esses nomes mais difíceis, né? Ela fala sobre o núcleo accumbens. Só que nesse ponto aqui, que eu observei com base nessa pesquisa, desenvolver a gratidão, valorizar o que já existe, evita que a felicidade fique sempre condicionada ao próximo objetivo. Então, a gente não para agradecer, para ser otimista e tal. Quando a gente começa a agradecer com pouco, quando a gente entender que o muito é isso, e que talvez ele nem seja tão surpreendente quanto o presente, porque às vezes a gente cria uma expectativa tão alta do futuro, quando a gente chega nele, a gente diz, é só isso? Não tem mais jeito, acabou, boa sorte, é isso? Então precisamos exercer o dom da gratidão até para que essa região do cérebro, como disse André Vermont, que é química isso, né, é ciência, o núcleo accumbens, ela produza com a gratidão, com a mentalidade positiva, com o que a gente enxergue do futuro, produza dopamina, serotonina, ocitocina. Então, a gente encontre mais respostas otimistas e práticas dessa crença do agradecimento, da gratidão, para evoluir. É simples. Depois eu falo sobre isso, eu arremato dessa forma, né? Só que tem uma coisa que é importante, é necessária que façamos. Aceitar que a dor também existe. Entender que tudo é passageiro. O que é bom e o que é ruim passam. Num determinado período de tempo ao qual também a gente não tem controle, mas a partir do momento que nós entendemos que a vida não é perfeita e nunca vai ser, aí isso faz sentido e nos dá muito sentido para muita coisa. Inclusive, para essa região que foi dita pela Andrea Vermont, em relação ao que é pessimismo e do que é otimismo, o núcleo accumbens, né? O sofrimento não precisa ser o fim da história. Sofrer não é o fim, necessariamente não é. Muitas vezes ele se torna fonte de crescimento e transformação. Só que tem gente que acha que sofrer é um martírio. E esse martírio ele merece ser como se fosse um castigo, voltando a falar sobre, um castigo necessário, uma punição necessária para que você receba aquilo que você necessariamente, na sua concepção, merece. O que é que a gente aprende com os nossos erros, sabendo que nós somos passíveis de tal? E como nós podemos evoluir e crescer com base neles? Eles nos trazem grandes aprendizados, da mesma forma que uma evolução positiva. A transformação vem quando a gente dá o devido valor ao que se aprende com o sofrimento, com a dor e com as benesses também da vida.
Olha o quanto isso é bacana, né? E aí entra num próximo caminho para esse sentido da vida, que é aprender continuamente. Tudo nos traz uma lição para o que deve ser feito ou para o que deve ser evitado. Mas tudo, absolutamente tudo, nos traz uma lição. Isso é muito importante. Cada novo conhecimento amplia a nossa compreensão. O conhecimento amplia a nossa visão de mundo, aquilo que nós precisamos absorver para evoluir e para dar sentido, para termos um propósito definido nesse sentido, para praticarmos por meio do nosso propósito o sentido que nós damos à vida, né? E aí a gente acaba compreendendo um pouco mais com esse conhecimento, um pouco mais sobre minhas atitudes. Eu digo isso porque eu estava até conversando com o Alan sobre isso. O que leva a causa e o efeito das nossas atitudes e das atitudes das pessoas que nos cercam. E das pessoas que também não nos cercam, mas que a gente acaba conhecendo. Para tudo tem uma causa e um efeito. Tem uma lógica. E tem uma bagagem regrada a situações mais distintas em momentos mais diversos. Então a gente precisa aprender continuamente para ver qual é a causa e o efeito de tudo isso e como isso nos afeta, né? E quando a gente sabe muitas respostas diante desses questionamentos, com base nesse conhecimento, a gente encontra muito caminho para ser traçado. Sai do óbvio para além do óbvio, né? Menino, eu tô impressionado com esse conteúdo. Eu acho que já vale o like. Não vale, não? Dá o teu like, ativa. Se não segue, me segue aqui, o Fábio do Burro. É o papo de manta desconstruído. Eu estou me desconstruindo para me reconstruir. Isso é bacana e eu espero que assim você também esteja fazendo. Esse foi um 1.6. Agora vamos para um 7. Ó, vai anotando aí, tá? Pratique a presença. O sentido da vida raramente está no passado ou no futuro. Ele costuma se revelar, sabe aonde? No agora. No agora. Não adianta estar vivendo de utopia, como eu disse. A utopia é o imaginário. Pensar positivo é alimentar crenças positivas e isso também é química e isso vem para o nosso organismo de maneira muito construtiva. Mas eu não posso viver só lembrando de coisas inestimáveis dessa minha vida e nem também posso viver só sonhando, tentando me adaptar a um futuro que nem sequer eu sei se vai se tornar real ou não. Pratique o agora. Pensa agora de que maneira você pode contribuir para que a sua vida tenha sentido agora, servindo o outro, aprendendo, levando o seu conhecimento, dividindo experiências, construindo saberes, se relacionando com quem de fato importa, descartando o que não é bacana. Para de viver numa rotina tóxica de relacionamentos, de pessoas que são desagradáveis, que te colocam para baixo o tempo inteiro. E isso talvez por conveniência seja até interessante, mas de maneira íntima e pessoal, como é que isso procede dentro do seu ser? Olha que papo profundo esse, né? Enfim, pratique a presença, pratique o agora, o que está acontecendo. Você é o agora. Não deixa para depois o agora não, porque isso pode te deixar para baixo e fazer com que você perca muito do sentido da sua vida, da sua história, né? E construa algo que permaneça. Isso é um 8º ponto. Construa algo que permaneça, que exista, que seja. Pode ser um projeto, pode ser uma empresa, pode ser uma obra, uma trilha, uma família, um legado de valores. Seja o que for, construa. Não tenha medo, não. O medo, além de paralisar, nos torna inaptos para o nosso próprio valor. Isso nos deixa para baixo, nos afunda, nos aprisiona. Tenha medo de investir em você.
Nem todo mundo faz isso, nem todo mundo investe em nós, nem todo mundo nos valoriza. Por isso que é tão crucial, é tão importante percebemos essa necessidade de investir em algo com toda a nossa energia, todo o nosso, toda a nossa completude, todo o nosso valor. E isso vai melhorar muito o sentido da tua vida. E isso vai te trazer retorno também. É preciso a gente falar sobre isso, né? E seja útil. A gente precisa ser útil. Muito do sentido e do propósito se dá pela utilidade. É tão sério quando a gente fala assim, nossa, fulaninho chega a ser inútil. Primeiro, isso é uma impressão nossa, não necessariamente coletiva, é uma impressão talvez minha. Mas entender a inutilidade do outro também é um dever. Eu me preocupo com o outro, só que eu preciso me voltar muitas vezes, se não na maioria das vezes, se não boa parte dessa maioria das vezes, para o que eu penso enquanto conjuntura de existência da minha atuação social nesse universo. É um pouco profundo entender, mas no final das contas a vida faz mais sentido quando nós somos úteis. Sentir-se necessário para contribuir na vida de outras pessoas fortalece sim a percepção do propósito, que é a vida do sentido na prática. Eu estou aqui me sentindo regozijado, porque eu estou fazendo essas pesquisas, fazendo minhas anotaçõezinhas, com base nos principais nomes da área da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, da administração, porque eu sou administrador, do jornalismo por meio da comunicação, que assim também eu sou, para levar o que eu sei para você. E o que eu não sei, eu ainda estou aprendendo, estou buscando para dizer, vamos crescer juntos. Eu me sinto útil até que, enfim, isso me dá sentido para que o meu propósito seja aplicável, de fato, né? E o 10º ponto, o 9º ponto é seja útil, o 10º é o seguinte. Entenda uma coisa. O seu tempo, assim como o meu aqui na Terra, nessa fase, é finito. Eu não estou falando de crença, eu não estou falando de perspectiva, eu não estou falando de nada. Eu estou falando dessa atual conjuntura a qual nós estamos inseridos. A consciência da finitude não tem que gerar medo dentro de nós. Porque muitas vezes a gente, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Eu vou morrer, e aí? Quando você morrer, quando eu morrer, nós não vamos levar nada. Nada. E é por isso que é tão relevante nós pararmos de pensar na perspectiva longilínea, de maneira integral, ou seja, o tempo inteiro, e perceber que a gente não tem que ter medo dessa consciência limitada. Muito pelo contrário. A gente tem que ter a urgência para se viver com autenticidade. Eita! Isso só um tapa na minha e na tua cara, não foi não. Nós temos que ter urgência. Ser útil entendendo a urgência e a finitude da nossa existência. Isso vai nos dar razão, isso vai nos dar sentido. Gente, eu confesso para vocês que esse foi um dos conteúdos mais impactantes que eu já fiz até então. Porque é como se fosse uma ficha caindo assim, na minha vida. E eu espero que seja assim também na sua. É um conteúdo feito com muito carinho. E eu espero que juntos a gente possa dar sentido à nossa existência, buscando sempre a paz necessária para se viver em plenitude, respeitando o futuro, sem deixar de viver em todo instante a finitude do agora. Eita! Fica comigo, logo, logo vai ter mais conteúdo aí para a gente se inspirar, aprender e evoluir enquanto a gente pode, né? Um beijo carinhoso, obrigado pelo carinho da sua companhia. Obrigado por ter chegado até aqui. E logo, logo eu volto com mais conteúdo para você.
com mais reflexões, com mais pensamentos, com mais... Uau! Beijo, um cheiro pra tu, viu? Se a gente se vê. Até a próxima.